Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, primeiro trimestre de 2023, e esta lição traz o tema, que é Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. E a lição de hoje é a lição de número 4, que traz por título Cristo na visão do profeta Isaías. Então esta é a lição que vamos estar estudando. Nessa oportunidade, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos chegar a uma boa compreensão da mesma. O texto de referência está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 a 12. Você que tem aí a sua Bíblia ao alcance da mão, você pode estar fazendo esta leitura, porque é através desses versículos que vamos estar fundamentando toda a aula de hoje, todo o ensino de hoje. O versículo do dia diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Isaías capítulo 11 e versículo 1. Então nós vemos aqui nas lições passadas, nós temos falado acerca do nascimento de Jesus, da sua linhagem, ele se cumprindo as profecias de que o cetro do poder, do governo, jamais se apartaria da casa de Davi. E olhando para trás, nós vamos ver que Davi, ele vem da família de Jessé, da descendência ali, o seu pai era Jessé. Então nós vemos aqui, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Então quer dizer, quando a gente olha para o texto assim de uma maneira mais profunda, a gente vai perceber que muitos e muitos anos depois, centenas de anos depois, vamos falar assim, quando o povo de Israel estava dominado, já não tinha mais um rei que seguisse aquela linhagem de Davi, principalmente no contexto que nós estamos estudando nesta lição, quando Roma era quem dominava praticamente o mundo da época. Então, se cumpre o que está escrito aqui no versículo de número 1 aqui do capítulo 11 de Isaías. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Falando de quem? Falando do Messias, aquele que nasceria, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ok, meus irmãos? Então, para que os irmãos entendam, esse é o texto, é o ponto que nós precisamos entender, que esse rebento estava falando não de um rei humano, de uma pessoa nascida de homem e de mulher, gerado por um homem e por uma mulher, mas de algo sobrenatural. Estava falando do Messias, daquele que viria, conforme todas as escrituras mencionam através dos profetas. E aí a verdade aplicada vem dizendo: através dos escritos do profeta Isaías, Deus revela a vida, ministério e morte do Messias. E aí temos aqui os objetivos da lição, que são: primeiro, conhecer a importância dos nomes de Jesus, observar as passagens que falam do ministério do Messias, e em terceiro lugar e último, identificar as profecias que falam da morte de Jesus. Então aqui nós vamos ver, conforme vimos aqui na verdade aplicada, que através dos escritos dos profetas ou do profeta Isaías, Deus revela primeiro a vida, o ministério que ele exerceu e a sua morte e a finalidade da sua morte. Então, diferente de muitos que surgiram na história dos reis, eles nasceram, eles viveram, tiveram ali não um ministério, mas uma missão, morreram, finito, acabou. No caso de Jesus, ele é diferente, porque Jesus ele nasce, é revelada a sua vida, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua morte, mas também a sua ressurreição. E hoje ele está vivo e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa oração é para que os homens possam perceber a grandeza da profecia messiânica e reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Então a nossa oração deve ser focada nesse sentido, para que os homens, de um modo geral, possam perceber qual a grandeza da profecia messiânica e, através do reconhecimento, desse reconhecimento, eles possam aceitar Jesus como Salvador. Porque Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Foi o que João Batista disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para chegar ao Pai é preciso passar por Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Ele é o meio pelo qual o homem pode se reconciliar com Deus. Nós temos aqui, meus amados irmãos, Isaías, capítulo 11, onde ele vem vaticinar que repousará sobre Jesus o espírito de conselho. Isaías 7,14 está falando sobre a questão do seu nascimento, que ele nasceria de uma virgem e seu nome seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Isaías 22, Isaías está dizendo que ele trará a chave de Davi sobre seus ombros. Então, é uma responsabilidade muito grande. Jesus traria, né, essa chave de Davi. E Isaías 25, verso 8, ele aniquilará a morte para sempre. O nosso maior inimigo hoje é a morte, né? As pessoas nascem, mas independente da situação, ninguém quer morrer. Se você for num hospital hoje, por exemplo, na UTI, e se alguém ali na UTI tiver condições de entender o que você está falando e responder, e se você perguntar se ela quer morrer, ela vai dizer que não quer morrer, porque embora não conhecendo a morte, não sabendo de que forma isso acontece, ninguém quer enfrentar esse inimigo. E aqui, né, o profeta Isaías está dizendo que ele aniquilará a morte para sempre. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que aqueles que são salvos por Jesus, eles terão vida eterna. E a vida eterna é eterna. Você nunca mais passará por esse processo. Aqueles que já morreram, conforme registra o apóstolo Paulo, eles vão ressuscitar. Terão seus corpos glorificados. Ninguém vai ressuscitar aleijado, com câncer, com qualquer tipo de doença que tenha ocasionado ou tenha levado essa pessoa à morte. Quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar perfeito, com um corpo perfeito e glorificado, e vai estar diante do Senhor por toda a eternidade. E a morte não terá mais força e nem poder ali sobre nenhum dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, Isaías 35, de 5 a 6, está escrito que o Messias fará milagres. E ele fez milagres. Né? Durante o seu ministério terreno, Jesus operou N milagres. Inclusive, a Bíblia preceitua que se tudo que foi feito por Jesus, os livros seriam escasso, não teria espaço para escrever tantas coisas que Jesus fez. Mas o que foi escrito para o nosso conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. No Isaías 53, 12, está dizendo que será contado com os transgressores. Então, aqui fala da sua morte. Jesus não cometeu nenhum pecado e nenhum crime, mas ele foi contado com os transgressores. Ele foi crucificado, foi condenado à morte, e nós sabemos que a crucificação para os romanos naquele tempo era a morte capital mais cruel que existia, e era imputada a pessoas realmente que tinham extrapolado todos os pecados que alguém possa cometer. Era a pena capital mais severa que existia. E Jesus foi condenado à morte de cruz. Inclusive, ele assumiu o lugar de um condenado, Barrabás. E foi crucificado entre dois ladrões. Então, quando disse que ele seria contado com os transgressores, ele não era transgressor, mas foi contado com eles, para que se cumprisse o que está escrito nas Escrituras. Meus amados irmãos, dito isto, o profeta Isaías recebe o título de profeta messiânico, pois dentre os profetas foi o que mais vaticinou a respeito do Messias. Em seu livro percebemos detalhes sobre o nascimento de Jesus, seu sofrimento e sua morte, bem como o seu reinado. E o ponto-chave é que as profecias messiânicas de Isaías servem de base para a reconstrução dos evangelhos, pois este é o cumprimento do projeto da redenção. Então nós vemos aí que as profecias messiânicas de Isaías servem de base para a construção dos evangelhos, pois este é o cumprimento do projeto da redenção. Então tudo foi montado, tudo foi arquitetado pelo Senhor nosso Deus, para que no final se cumprisse o que estava escrito em todos os detalhes, para que o Senhor Jesus viesse e cumprisse a sua missão e nos desse a liberdade e o direito de nos tornarmos filhos de Deus.
No primeiro tópico, nós vemos aqui os nomes atribuídos a Jesus. Os nomes atribuídos ao Messias na profecia de Isaías revelam atributos da divindade e também seu caráter humano no exercício de seu ministério. O vislumbre de Isaías se torna a esperança de um rei e senhor acima de todos. Então todos tinham, naquela época, com certeza, acesso às profecias, né, que tinham sido registradas ali pelo profeta Isaías, e por conta disso, meus amados irmãos, nasceu ou existia essa esperança, né, de um rei político, como já vimos nas lições anteriores, de alguém que viria para libertar o povo de Israel da opressão que eles estavam vivendo. Então, é muito bom a gente pontuar isto, compreender que na missão de Jesus, como vimos também nas lições anteriores, primeiro era consertar o que estava desmantelado, né? Colocar ordem nas coisas, trazer o homem à reconciliação com Deus, né? Expurgar a doença do pecado, para depois sim criar um reino ou construir um reino, né, físico, que ainda vai acontecer no futuro. O povo não aceitou, o povo não acreditou, não reconheceu. Nós vimos aí nas lições anteriores tudo aquilo que se desenrolou no quesito, no que diz respeito ao Messias. Pelo fato de ter nascido numa família humilde, ser pobre, um simples carpinteiro, então não tinha nenhum peso de glória, né, humana no que diz respeito para que ele pudesse sobressair e se tornar o líder que o povo esperava. Mas no ponto 1, nós vemos aqui que Jesus ele é maravilhoso e conselheiro. O texto de Isaías 9:6 revela no início do versículo que o nome dele será maravilhoso e conselheiro. O termo usado para maravilhoso no hebraico, ele, indica algo incomum e extraordinário, mostrando que através de Jesus os homens viveriam algo nunca presenciado. O segundo nome conselheiro do hebraico, Yaats, segundo sua raiz hebraica, mostra capacidade de liderar e tomar decisões assertivas em prol de alguém. Nos evangelhos, principalmente na vida de Jesus, vemos estes dois nomes em atuação, pois através dos milagres e das decisões tomadas, Cristo venceu a morte e redimiu a humanidade para Deus. Então nós vemos aí, irmãos, que é através desses dois nomes, né, conselheiro, né, somente o nome conselheiro, é que o Senhor Jesus, através desse título de conselheiro, ele pôde tomar decisões assertivas em prol das pessoas que buscavam a sua ajuda, né? Jesus nunca recusou, diferente de nós, Jesus nunca mandou alguém voltar depois. Sempre que alguém se aproximava de Jesus, Jesus estava pronto para poder ajudar, estava pronto para poder resolver a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo naquele momento em que aquela mulher Ciro-fenícia e vinha atrás de Jesus e dos discípulos gritando, implorando pela sua filha. E a gente observa ali um ponto, irmãos, em que os discípulos chegaram para Jesus: manda essa mulher embora, despede ela. Essa mulher está causando escândalo. E era um escândalo uma mulher sair atrás de um homem gritando por ele. Naquela época, isso não podia acontecer, era uma coisa fora do normal. E Jesus, ele não manda aquela mulher embora, mas ele para e espera ela chegar. E quando ela chega, né, que ela implora pela sua filha, né, Jesus diz: olha, não é lícito pegar no pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E a mulher, na sua simplicidade, na sua humildade, ela diz: sim, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus ali elogia aquela mulher, porque além de não ser uma descendente de Israel, ela era uma mulher que demonstrou ali uma grande fé. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Porque diante de uma repreensão, talvez eu, você ou alguém tivesse recriminado imediatamente, tivesse ali confrontado o Senhor: vem cá, o Senhor está me chamando de cachorro, o Senhor não tem respeito por mim? Mas a mulher, ela entendeu a mensagem, ela disse: tudo bem, eu sei que o pão não é para mim, o pão é para os filhos, para aqueles que foram indicados através da promessa a Abraão. Mas isso não impede de que eu, como cachorrinho, não fazendo parte desta elite, possa comer das migalhas que caem da mesa dos meus senhores. E ali
o milagre aconteceu. Então nós vemos, irmãos, que Jesus nunca rejeitou ninguém, nunca rejeitou. E isso é importante porque foi por intermédio de Jesus ser o que ele é que nós alcançamos esta posição excelente de hoje sermos filhos de Deus, porque cremos no sacrifício de Jesus, cremos que ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele, Cristo, venceu a morte e ele redimiu a humanidade para Deus. Aqui não apenas os judeus, mas a humanidade, todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2 diz que vem falando sobre o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E estes nomes de Jesus revelam atributos da deidade, como onipotência, eternidade, onipresença. Deus forte, que no hebraico quer dizer El Gibor, e está relacionado a Todo-Poderoso, ou seja, Jesus recebe todo o poder do Pai, conforme está registrado em Mateus 28, 18. Quando Isaías diz, Pai da eternidade, revela que o seu reino jamais terá fim. Segundo Pedro, capítulo 1, 11, durante o seu ministério terreno, Jesus demonstrou seu poder sobre a natureza. Está registrado em Mateus 8, 27. Sobre a morte, João 11, 43, 44. Sobre os demônios, Lucas capítulo 4, 36. Jesus foi o cumprimento cabal do texto de Isaías, pois como príncipe da paz, Sar Shalom, Jesus veio promover a paz, mormente entre Deus e o homem. Romanos 5, verso 1. E, consequentemente, entre os homens. 1 Pedro 3, 11. Jesus, como líder de seu povo, transmite paz e nos lidera com sabedoria. Então, esse poder Jesus recebeu. E aí nós vemos que assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Após a sua ressurreição, Jesus ele designa os seus discípulos a fazer testemunho, né? a testemunhar, né? E a fazer discípulo de todas as nações. De todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulo de todas as nações. E ali ele dá as orientações necessárias para que essa missão seja cumprida pela sua igreja. Outra coisa, ele se torna também o príncipe da paz, porque ele nos coloca em paz com Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, através da reconciliação. E por outro lado também ele nos coloca em paz uns com os outros. Amém, irmãos? Então, isso denota que entre eu e o irmão, dentro da comum, dentro da casa do Senhor, no templo, não pode haver divergência, não pode haver intriga, não pode haver confusão, porque a paz do Senhor Jesus reina em nossos corações. E se eu tenho paz com Deus, eu também tenho que ter paz com meus irmãos, até porque nos tornamos membros do corpo de Cristo. E se somos membros, como diz o apóstolo Paulo, eu não posso dizer que não tenho nenhum interesse, ou que nenhum membro do corpo, desse corpo, não tenha serventia, porque todos os membros corroboram, trabalham em função do desenvolvimento e do crescimento do corpo, que é a igreja, e cujo a cabeça é Cristo, nosso Senhor. Então essa paz, ela reina entre nós e Deus, e tem que reinar entre nós, aqui na horizontal, né? Entre irmãos e irmãs tem que haver essa paz, essa comunhão, porque somos membros uns dos outros para a glória de Deus. E aí nós vemos aí também, aqui registrado no texto, que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele teve o domínio sobre todas as forças contrárias, né? Ele teve o poder sobre a natureza, poder sobre a morte, né? Quando ressuscitou Lázaro, quando ressuscitou aquela menina, ele teve poder sobre os demônios. E o interessante, irmãos, é que esse poder, essa autoridade, Jesus concede à sua igreja. Hoje nós temos essa autoridade. Temos autoridade sobre os demônios, sobre a morte, sobre as enfermidades, porque Jesus nos ortogou esse direito, essa liberdade, ide, né? Está registrado lá em Marcos 16.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E em meu nome expelirão demônios, curarão os enfermos. E se alguém preparar algum veneno para te matar, não vai causar nenhum dano. Agora é claro que eu não vou pegar um cianeto, um veneno qualquer, colocar num copo um pouquinho de refrigerante ou de leite ou de alguma coisa e beber para tentar Deus. Mas se alguém tentar o mal contra você, contra mim, contra qualquer um de nós, não vai prevalecer, porque está escrito. Jesus deu essa autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre, meus amados irmãos. Diz aqui ainda: o cumprimento das profecias messiânicas por intermédio de Jesus Cristo o credencia a ser Rei, Senhor e Salvador do mundo. No ponto 2, no tópico 2, diz o ministério de Jesus. Isaías 61, de 1 a 3, vemos vislumbre de como seria o ministério do Messias. O foco recai sobre a pregação e o socorro aos desamparados. O texto ainda diz que Jesus foi ungido para esta finalidade, revelando a essência de seu ministério. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus, ele foi ungido por Deus. E ele diz, quando ele abre o texto lá na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, né? E etc, e etc. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor foi ungido para esta finalidade. E aí, no ponto 1, anunciando as boas novas, na profecia de Isaías 61, de 1 a 3, 3 verbos nos chamam a atenção, a saber: pregar, apregoar e proclamar. O Messias iria para proclamar as boas novas do Pai, a mensagem de esperança para a humanidade perdida. E Jesus era a própria verdade na qual seria fundamentado o Evangelho. Os verbos em questão trazem a ideia de anunciar, comunicar, fazer conhecido as notícias. Jesus veio pregando o arrependimento, conforme descrito em Mateus 4,17. Os discípulos de Jesus aprenderam a lição e pregaram o Evangelho do Reino como discípulos. Hoje, cabe a nós também sermos proclamadores da graça de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é uma das mensagens. Jesus não mandou pregar prosperidade. Jesus não mandou pregar riqueza. Jesus não mandou pregar casa própria. Jesus não mandou pregar carro novo, posição social. Mas Jesus mandou pregar o Evangelho, né? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O arrependimento, irmão, do pecado, da vida pregressa que a maioria dos homens vive hoje, eles precisam se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus como o único, suficiente Salvador, e a partir de então eles passam a ter paz com Deus, comunhão com Deus, aliança com Deus é renovada, e ele passa a desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem prometido na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aí, e no ponto, nós temos aqui que uma obra de restauração e libertação. Esse é um ponto fundamental daquilo que Jesus veio fazer. Ele veio concretizar uma obra de restauração e de libertação. Nós falamos nas lições anteriores que antes do Senhor Jesus vir trazendo um reino físico para aquele povo que aguardava e que precisava naquele momento sair de debaixo da opressão que eles estavam vivendo, o Senhor Jesus veio trazendo um reino de restauração. Era preciso consertar o que estava desmantelado. Nós já falamos no decorrer dessas 3 aulas que o foco principal da missão de Jesus não era implantar um reino terrestre, mas implantar um reino espiritual nos homens que estavam na terra, fazendo com que essas pessoas voltassem ao estado de comunhão com Deus, através de uma reconciliação. Então nós vemos aqui, conforme preceitua aqui o texto de Isaías 61, e o Senhor Jesus ele veio para restaurar e para libertar. Restaurar o que estava desmantelado e libertar o homem da opressão, do jugo do pecado, do jugo de Satanás. Então diz aqui que o profeta Isaías, diz que o Messias viria libertar os cativos, conforme está registrado aí, Isaías 61, verso 1. O Messias, o ungido de Deus, viria libertar os que viviam em cativeiro.
Muitos estavam vivendo debaixo de julgos espirituais, presos nos rituais e vãs filosofias. Porém, Jesus veio trazer a luz do Evangelho e libertar as mentes dos homens. Nos evangelhos percebemos o cumprimento cabal das profecias de Isaías, quando Jesus restaura a dignidade das pessoas, conforme está registrado em Marcos 5,15, perdoando seus pecados, conforme está registrado em Mateus 9,2, e livrando-as da opressão demoníaca, conforme está registrado em Marcos 9,25. Jesus ouvia o gemido das pessoas e sentia compaixão delas, conforme está registrado em Lucas 7,13. Lucas diz ainda que Jesus libertava os oprimidos do diabo, pois Deus era com ele, conforme está registrado em Atos, capítulo 10, 38. Então, a situação, irmãos, da humanidade na época de Jesus era uma situação caótica, era uma situação terrível. As pessoas estavam debaixo da opressão do diabo, e era exatamente essa condição que o diabo submeteu a Adão e Eva e a toda a humanidade quando Adão e Eva pecou, desobedecendo a uma ordenança, a um mandamento de Deus, né? A uma ordem de Deus. Então toda a humanidade ficou mergulhada debaixo dessa infâmia chamada pecado e escravizada e sendo atormentado pelos demônios. Então, através do ministério de Jesus, nós vemos que Jesus chega perdoando e ele é criticado porque ninguém podia perdoar ninguém a não ser Deus, e Jesus chega e assume a sua posição de Deus e que era possuidor de todo o poder, e começa a perdoar os pecados, quando ele diz, né? Vai, mulher, a tua fé te salvou, e não peques mais. Perdoado estão os teus pecados, naquela condição. O que é melhor dizer? Levanta, toma a tua cama e anda, ou dizer estão perdoados os teus pecados? Inclusive os judeus tinham uma concepção de que toda enfermidade, toda doença era consequência do pecado. Então, quando Jesus perdoava pecado, Jesus estava matando o mal pela raiz, porque se a doença, a enfermidade era uma consequência do pecado, quando Jesus perdoava, automaticamente tudo era arrancado pela raiz. Mas eles não aceitavam isso. Então veja bem que Jesus vem livrando as pessoas da opressão demoníaca, pessoas que estavam endemoniadas. Temos ali o caso do Gadareno, temos o caso daquele menino que era lançado no fogo e que ele caía e outras horas era jogado na água e ele ia espumando e definhando e ficava como morto, e Jesus liberta Maria Madalena e tantos outros que Jesus libertou da opressão demoníaca. Outra coisa, Jesus ouviu o gemido das pessoas, e até hoje ele ouve, e ele tem compaixão, e foi por isso que ele veio, e é para isso que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto que nos chama a atenção aqui no terceiro tópico é a questão do sofrimento, do seu sofrimento. E esse ponto é abordado por Isaías quase 7 séculos antes do acontecimento, foi acerca do sofrimento do Messias. O famoso texto de Isaías 53, ele narra com detalhes a angústia e a morte do Messias como Cordeiro de Deus. Irmãos, Jesus passou por tudo o que passou, mas nada foi inventado, porque tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus suportou, tudo que Jesus passou, estava sendo registrado. Isaías teve essa revelação, 7 séculos antes de acontecer, e ele escreve tudo nos pormenores, como iria acontecer. E aí fala de Jesus desfigurado por nós. E o texto é categórico em dizer: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Então preste atenção. A enfermidade que nós tínhamos, que eu, que você, que nós tínhamos, a enfermidade, a chamada lepra do pecado, que estava sobre toda a humanidade, foi transferida para Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, a nossa transgressão foi para ele, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele assumiu, ele foi desfigurado exatamente quando eu falei na lição anterior que ele ficou irreconhecível. E isso se deu exatamente porque o profeta Isaías, ele escreve
colocando ponto a ponto tudo aquilo que acontecer por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado. O pecado da humanidade estava sobre seus ombros e o preço foi altíssimo. Diante da dor e do escárnio, ele não abriu a sua boca, mas suportou todo o sofrimento, zombaria, açoites e tortura por amor à humanidade perdida. Ele morreu para que pudéssemos viver. Paulo chega a dizer que Deus prova o seu amor para conosco, para com o homem, pois entregou seu Filho, sendo nós ainda pecadores, conforme está registrado em Romanos 5:8. Então, irmãos, isso é de uma profundidade fenomenal. Se a gente tivesse capacidade mental para nos aprofundar na raiz desse contexto, irmãos, nós seríamos muito mais santo, muito mais crente, muito mais fiel a Deus. Mas infelizmente nós somos como piabinha. Irmãos, estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquela piabinha que fica só na florzinha da água ali e sempre na beiradinha da água. Então nós precisamos ler a palavra de Deus todo dia, irmãos. Isso não pode passar batido, não. Nós temos que ler, que meditar, que examinar. Até Jesus diz, examinar as escrituras, porque são elas que de mim testificam, né? Então nós precisamos examinar as escrituras, porque quando nós paramos para estudar, para examinar, para ver nos pormenores, mergulhar na raiz da questão aqui, irmãos, nós vamos realmente entender. O Espírito Santo vai nos revelar e a gente vai sentir o tamanho do sofrimento que Jesus passou por nós, quando ele assumiu ali o nosso lugar. Não foi brincadeira. Não é carregar um crucifixo no pescoço com um Cristo de metal pendurado e achar que está tudo certo, passar a mão nele, beijar ele e achar que está tudo certo. Irmãos, nós precisamos aceitar o seu sacrifício e pedir que ele venha morar em nosso coração, que ele venha estar conosco. É isso que precisamos. É por isso que a religião não serve para nada. A religião, como na época de Jesus e no passado, antes de Jesus, ela já não funcionava direito, porque era uma religião quebrada, uma religião que escravizava, que matava, né? Ela não é diferente hoje. Então hoje nós temos muita gente religioso e poucas pessoas que servem ao Deus vivo. Pessoas que se prendem à religião e na religião segue dogmas, né? E regulamentos, RI, que foram criadas por homens e não pode isso e não pode aquilo, e você tem que falar assim, você tem que cheirar assim, você tem que pensar assim, você tem que viver assim, quando na verdade Jesus veio nos libertar de toda a opressão maligna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, não é a religião, não é a RI da tua organização religiosa. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Amém, meu querido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, nós temos aqui falando sobre a obra de redenção que está registrado em Isaías 53, verso 8, onde Isaías vaticina que o Messias foi cortado da terra dos viventes e que sua sepultura foi com os ímpios. O cumprimento desta profecia está narrado no Evangelho de Mateus 27, mostrando a morte de Jesus e todos os impropérios ditos contra o Filho de Deus. A morte de Cristo sobre a cruz foi a oferta definitiva pelo pecado, abrindo a porta da salvação para todos aqueles que buscam em Cristo o perdão de seus pecados, conforme relata Romanos capítulo 10, verso 13. Jesus é o intercessor e o advogado da humanidade junto ao Pai, conforme registra 1 João capítulo 2, verso 1, quando Jesus leva o pecado da humanidade, a amizade entre Deus e o homem é restaurada e este se torna justo diante de Deus, conforme registra Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3, do versículo 24 e 25. Então, meus amados irmãos, olha que coisa linda. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele vê o sacrifício de Jesus que foi efetuado no meu lugar. Então Deus me aceita, Deus te aceita como filho. Não pelo meu mérito, não pelo teu mérito, não porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, porque eu sou santinho, porque você é santinha. Mas Deus te aceita porque Ele vê em Cristo todos os méritos. Se hoje eu estou aqui, se você está aí, se usufruímos dessa paz, dessa comunhão perfeita que Deus nos dá através de Jesus, é pelos méritos do Senhor Jesus.
porque ele assumiu o meu lugar. Ele assumiu a minha identidade, ele se tornou homem, ele assumiu o meu pecado, ele pagou o preço para que eu fosse livre e liberto, para que pudesse viver em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, é maravilhoso saber que Jesus cumpriu tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. E muito mais ainda, saber que hoje ele está vivo e que está à destra de Deus. E como advogado intercede por nós, ele advoga por nós a todos os momentos. Porque, irmãos, apesar de hoje termos uma natureza espiritual, apesar de hoje termos o nosso nome escrito no livro da vida, apesar de hoje termos, direito à árvore da vida, quando chegar aquele dia e aquela hora, nós ainda somos pecadores. E como pecador, fraquejamos, falhamos, e aí o papel do advogado é importante, porque todas as vezes que falhamos, que pecamos, e reconhecemos a nossa situação diante do Senhor, e nos humilhamos, e reconhecemos que somos fracos, e que pedimos a misericórdia do Senhor. O Senhor, como advogado, ele advoga ao nosso favor e Deus nos perdoa. Porque os pecados que nós praticamos na nossa ignorância, a palavra de Deus, ela nos garante, ela nos afirma que são lançados no mar do esquecimento. Mas, no entanto, nós não saímos da terra ainda. Para sermos santo, para sermos como Jesus, precisávamos não estar mais nesse corpo. E talvez seja essa uma das preocupações, tenha sido uma das preocupações do apóstolo Paulo, quando ele, diante do sofrimento e de tantas coisas que ele enfrentava, ele desejou estar com Cristo, abandonar aquele tabernáculo que era o seu corpo. E ele, com toda a razão, dizia que era bem melhor estar com Cristo do que ainda permanecer no tabernáculo. Mas, consciente da sua responsabilidade, da sua missão, ele preferiu continuar. E ele chega a dizer: eu quero fazer o bem, mas quando eu penso em fazer o bem, eu já pratiquei o mal. E isso não é diferente conosco, irmãos. Nós somos cheios de defeitos e de falha, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que o apóstolo João, conforme vimos aqui no texto, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Agora, é preciso que eu reconheça que estou em falha diante do Senhor, porque se eu não reconhecer, eu não vou ter essa defesa. E aí acontece algo que está registrado lá na carta aos Hebreus, que diz que quando a gente peca voluntariamente, gratuitamente, sabendo que está fazendo o errado, mas mesmo assim persiste no erro, em pecar, não há outra expectativa a não ser de fogo, de juízo. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque nós pecamos por palavra, por pensamentos e por atos praticados. Então nós precisamos nos policiar e estarmos atentos para que não venhamos cair numa transgressão e não obter o perdão do Senhor por estar pecando gratuitamente, sabendo que o que estamos praticando vai contra aquilo que Deus abomina. Ok, meus amados irmãos? E concluindo, o profeta Isaías tem sido conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, sendo o grande proclamador do Messias. A maioria de suas profecias estão focadas na pecaminosidade da humanidade e de um Salvador que estava por vir. E ele veio, e ele cumpriu todas as coisas, e louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E dito isto, chegamos ao final desta lição, agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade de juntos podermos estar aqui para estudarmos esta lição que eu creio que é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. E se Deus permitir, meus amados irmãos, estaremos aqui numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá, se Deus